Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos e nós estamos de volta para darmos continuidade à nossa lição, a lição de número 3, Melquisedeque, o Rei de Justiça. E nós vamos já direto para o capítulo 3, que tem como título Segundo a Ordem de Melquisedeque. Já falamos do tópico de número 1, um novo sacerdócio, e hoje vamos tratar do tópico de número 2, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. A nossa lição diz assim: esse outro sacerdote que será levantado é nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito, está no Salmo 110, o versículo de número 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Era uma mensagem profética e messiânica, ou seja, essa mensagem estava direcionada à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque na pessoa de Jesus, então, o sacerdócio perfeito seria executado, seria visto o sacerdócio perfeito. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo, através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou levítica. Você lembra que nós tratamos no começo da nossa lição que Melquisedeque era de origem cananeia. Ele era cananeu. Ele morava com os cananeus, um povo rebelde, ímpio, um povo pagão, que tinha aqueles rituais todos que nós já falamos aqui, e que Melquisedeque fazia parte desse povo. E os judeus não aceitavam isso. Por quê? Eles aceitavam o sacerdócio levítico, o sacerdócio, de Arão. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem proferida de Davi sobre Cristo, que diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Jesus não se fez sumo sacerdote, embora fosse Deus, mas ele não se fez sumo sacerdote, mas ele glorificou a Deus, porque ele foi enviado por Deus, enviado pelo Senhor. Sendo filho de Deus, ele foi enviado por Deus. E nisso, Jesus glorificou aquele que lhe disse, que o enviou e que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quem disse essas palavras? Deus. O próprio Deus disse essas palavras. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, já falamos e vamos dar continuidade, vamos falar um pouco mais sobre o sacerdócio. Os sacerdotes eram os ministros, os homens responsáveis pelos principais atos do culto judaico. Isso acontecia no tabernáculo e no templo. Eles sacrificavam os animais levados pelo povo, buscando assim o perdão divino. Olha, queridos, aqui já há uma diferença.
Por quê? Porque quando eles sacrificavam animais, buscando o perdão do povo, a Bíblia diz para nós que este sacrifício de animais cobriam pecados. Cobriam, era só coberto, os pecados eram cobertos. Quando você lembra que quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Cobrir é uma coisa, tirar é outra coisa. Quando cobre, você cobre e o objeto ou aquilo que se cobre está lá, só está coberto. Quando tira, é porque já deixa de estar naquele lugar, deixa de existir. Então essa é a diferença. Jesus veio fazer um sacrifício não para cobrir pecados, mas para tirar o pecado do mundo. Aí está uma grande diferença. Aí está uma das grandes razões de ser Jesus Cristo o sacerdócio perfeito. As ofertas voluntárias, expressões de louvor e gratidão do povo de Israel, também eram apresentadas por eles a Deus. Os sacerdotes apresentavam a Deus. Os sacerdotes eram representantes do povo perante o Senhor. Desse modo, tinham posição de destaque. Eles eram líderes, sendo também mestres da lei. Eles tinham pleno conhecimento da lei. Tinham cuidado de conhecer, de saber a lei, de cumprir a lei, de levar o povo a esse cuidado de cumprir a lei, de acompanhar a lei, de ser obediente à lei, de cumprir essa lei. Mas pessoas, seres humanos, não tinham essa condição de cumprir essa lei à risca. Daí uma outra razão do sacerdócio de Jesus ser o sacerdócio perfeito. Porque Jesus não deslizou. Jesus acompanhou a lei passo a passo. Ele cumpriu a lei em todos os seus rituais, passo a passo. Ele cumpriu a lei. Daí, mais um motivo, como eu já disse, do sacerdócio de Jesus ser o sacerdócio perfeito. Desse modo, tinham posição de destaque, eram líderes, sendo assim, mestres da lei. E a identidade do sacerdote, amados? A identidade do sacerdote não podia ser qualquer um. Primeiro, não podia ser qualquer um. Esse ministério sacerdotal era atraente para muitas pessoas, muita gente queria. Mas ele não podia ser ocupado ou exercido por qualquer um. Por isso, somente Arão e seus filhos podiam ocupar tal posição, pois eles foram designados por Deus para este propósito. Ora, Arão e seus filhos foram designados pelo próprio Deus, mas eles eram pessoas, eram homens, portanto sujeitos a falhas. Então, por que o sacerdócio de Jesus é perfeito? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus não errava. Jesus não falhava e nunca falhou. Se Arão falhasse alguma coisa, seus filhos, eles tinham punições, eles eram punidos por causa disso. O sacerdote tinha suas punições. Jesus, por ser o sacerdócio perfeito, o Senhor não cometeu e jamais cometerá falhas, erros. Por isso, ele, Jesus Cristo, detém
o sacerdócio perfeito. E a preparação do sacerdote. Seu ministério não podia começar de qualquer maneira. Ser filho de Arão, por exemplo, era o primeiro requisito, mas não era tudo isso, não era só isso. O sacerdote precisava ser consagrado ao Senhor. O sacerdote precisava ser limpo, lavado com água. O sacerdote tinha que ser ungido com óleo. O sacerdote, para ser sacerdote, tinha que ser e que estar vestido adequadamente. E tinha que ser perdoado mediante o sangue do sacrifício. Então tinha toda essa situação para exercer o sacerdócio. Aí eu pergunto para nós, quais destes itens Jesus precisou? Nenhum, porque Jesus é a própria santidade. Jesus é limpo. Jesus não precisa ser ungido com óleo, nunca precisou disso. E nem precisou se vestir adequadamente, porque Jesus é a própria santidade. E nem precisou ser perdoado ou se fazer um sacrifício para que através deste sacrifício Jesus tivesse seus pecados perdoados, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Então, se Jesus está superior a tudo isso que nós vimos aqui e agora, então, eu repito, Jesus detém o sacerdócio perfeito. Então, meus queridos, voltando aqui para nossa lição, que diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Jesus teve a humildade de não se fazer sumo sacerdote, mas ele esperou as coisas acontecerem, as coisas determinadas por Deus dentro do seu tempo. Mas glorificou aquele, ou seja, o próprio Deus, o Senhor Deus, que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você quiser confrontar esta palavra, esse texto, você vai abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, e os versículos 5 e 6. Muito bem, por hoje nós ficamos por aqui e vamos retornar logo para darmos continuidade à nossa lição, e dessa vez vamos falar do tópico de número 3, a ordem de Melquisedeque, e assim nós vamos estar concluindo a nossa lição de número 3, que tem como assunto Melquisedeque, o Rei de Justiça. Deus te abençoe cada dia mais e que nós possamos a cada dia entender melhor a palavra do Senhor, praticar essa palavra para que nós alcancemos um nível maior de santidade na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.